Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Prof. Guga na área, mais uma semana, mais uma aulinha, tudo bem? Espero que estejam bem, certo? Vamos dar início à nossa aula, vamos dar continuidade, né? Nossa aula. Na última aula, enquanto você vai pegando a apostila aí, já pega a apostila, o lápis, borracha, marca-texto, tá? Enquanto você vai pegando, eu vou dando um remember, né, uma relembrada do que a gente viu na última aula. Bom, na última aula a gente viu o mundo pós-Segunda Guerra, né, o período chamado de Guerra Fria, em que o mundo ficou dividido, né, no chamado mundo bipolar, dois grandes polos de influência no mundo. De um lado a União Soviética, socialista, e de outro os Estados Unidos, né, o Império Capitalista. Tudo bem? Bacana? Bom, a gente vai ver um pouquinho, vai dar continuidade nesse assunto, tá? Então já pega a sua apostila lá na página 301, tá? 301. O que a gente vai ver hoje? Um pouquinho da Alemanha e da Europa no período da Guerra Fria, no período pós-Segunda Guerra. Na aula passada a gente fez uma análise global, mais geral da Guerra Fria. Hoje, batei um pernilão. Hoje, né, nós vamos fazer um enfoque mais voltado, né, para a Europa e também para a Alemanha, que era nazista, que perdeu a Segunda Guerra, enfim. Vamos lá? Então, a página 301, vou beber um pouquinho de água, tá? Meu telefone está tocando, não sei quem que é, não vou atender. Vamos desligar isso aqui? Bom, vamos lá então, a página 301, divisão da Alemanha e da Europa, né, no período da Guerra Fria, no pós, né, depois da Segunda Guerra. Tudo bem? Ó, como o fim da Segunda Guerra Mundial era iminente, ou seja, ia acabar, estava prestes a acabar. Os países aliados, quem eram? Eram quatro, vamos relembrar? A França, a Inglaterra, os Estados Unidos e a União Soviética. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Olha que contradição. Na Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos eram inimigos mortais. Mas antes da Guerra Fria, lá na Segunda Guerra Mundial, lutaram do mesmo lado, o chamado Grupo dos Aliados. Tá bom? Ó, os países aliados, esses quatro que eu acabei de citar, se reuniram, se juntaram, né? Ó, para discutir e dividir os novos territórios conquistados da Alemanha nazista. Então, o fim da Segunda Guerra estava iminente, os aliados já sabiam, né, que iriam ganhar, estavam com muita vantagem. Falou assim, opa, né, qual que é a consequência de uma guerra para quem perde? Geralmente, o território que perde uma guerra, ele é ocupado por quem ganha, né? Sabe a luta de boxe? Um bateu, outro, né, apanhou. Quem apanhou fica sem o cinturão. Quem ganhou, ganha o cinturão de campeão, né? Mais ou menos assim. Quem perde a guerra tem seu território ocupado por quem ganha, né? Então os aliados, né? O fim estava próximo, estavam na frente, falou, gente, vamos se reunir, vamos fazer uma tropa, chega aí, vamos fazer uma resenha? Bom, quem vai ficar com quem? Nós estamos ganhando, vamos ganhar, né? O fim estava próximo, era iminente. Então, vamos se reunir. Como a gente vai fazer divisão da Alemanha nazista entre nós? Então, isso que foi discutido nessa reunião. Ó, os acertos, a divisão e a ocupação foram acordados em duas conferências, em dois encontros, né, em duas resenhas. Ó. Conferência de Yalta e Potsdam em 45, né, no mesmo ano. Vamos lá ver um pouquinho. Ó. Essa imagem aqui é muito famosa, muito conhecida, a Conferência de Alta. Tá? Aqui, no lado esquerdo, nós temos o Winston Churchill, o grande líder, né, da Inglaterra lá em 45, naquele período. No meio, nós temos o representante americano, Franklin Roosevelt, certo? E do lado direito, o representante da União Soviética, Joseph Stalin, certo? Lá na Conferência de Alta. Essa foto é muito famosa, tá bom? No mesmo ano teve a Conferência de Potsdam, tá? Então a gente tem o Churchill aqui à esquerda. Dos Estados Unidos, o presidente era agora Harry Truman, não era mais o Roosevelt. E à direita nós temos o Stalin. Tudo bem? Tá? As duas conferências. Faltou a França nessa foto, né? Mas os quatro países aliados se juntaram, certo?
para discutir como a gente vai fazer a divisão da Europa e também, né, da Alemanha. Vamos dar continuidade? Opa! Ó, as áreas de controle permaneceram praticamente as mesmas, tá, conquistadas durante a guerra, ou seja, cada país aliado iria controlar a área que dominou durante a guerra. Na Conferência de Potsdam, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação, ou seja, a gente pegou a Alemanha nazista, vamos dividir ela em 4 partes. Uma para a França, Alemanha, Inglaterra e União Soviética, certo? Como é que ficou a divisão da Alemanha segundo a Conferência de Potsdam? Essas 4 partes coloridas era a Alemanha, né? Era o território, quer dizer, era não, é o território alemão. Como é que ela ficou dividida? Ó, acabou na água, acabou na água. Ó. Essa parte amarelinho clara ficou para Inglaterra, tá? De ideologia capitalista. A parte em verde ficou para a França, ideologia capitalista. A parte em rosinha, pink, enfim, ficou para os Estados Unidos, ideologia capitalista. Então, se você for ver bem, analisar, ó, esses 3 países mais a oeste, mais à esquerda da França, tá? Ó, olha os pontos cardeais, mais à esquerda, mais a oeste. Ó. Esses 3 países mais a oeste aqui, da França não, da Alemanha, gente. Esses 3 países, né? Aqui na Alemanha ocidental mais a oeste, são da mesma ideologia, os 3 são capitalistas. Então, eu posso dizer que a Alemanha Ocidental, unindo Inglaterra, França e Estados Unidos, ó, esse oeste aqui alemão, os 3 são da mesma ideologia capitalista. O único que é diferente, né, que destoa bastante disso, é essa parte à direita, ó, que ficou para a União Soviética, de ideologia socialista. Então, o que acabou acontecendo? No pós-Segunda Guerra, né, durante o período da Guerra Fria, a Alemanha se dividiu em 2. Essa parte oeste da Alemanha, a Alemanha Ocidental, ideologia capitalista. Já a Alemanha Oriental, essa parte aqui à direita, mais a leste, mais para o Oriente, tá? Ficou de ideologia socialista. Então a gente vai ter um racha. A Alemanha vai se dividir em 2 no período pós-Segunda Guerra, no período da Guerra Fria. A Alemanha Ocidental, de ideologia capitalista, ó, formada pela União, Inglaterra, França, Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, a Alemanha do Leste, de ideologia socialista, de controle socialista. Bacana? Vamos ler mais um pouquinho enquanto eu bebo a minha aguinha. Ó. Vamos lá. Ó, a cidade de Berlim, localizada na Alemanha Oriental e conquistada pelos soviéticos, também foi dividida em 4 partes. Ó. Então veja bem, ó. Assim como a Alemanha, presta atenção, foi dividida em 4 partes. Uma para a Inglaterra, outra para a França, outra para os Estados Unidos e outra para a União Soviética, o país inteiro. Berlim, ó, tá bem aqui onde eu estou passando o mouse, em branquinho, também foi dividido em 4. Tá? Berlim estava dentro do domínio soviético, mas, como era capital, ela também foi dividida em 4. Então, presta atenção. A Alemanha foi dividida em 4 partes e Berlim também foi dividida em 4 partes. Gugão, mas Berlim está dentro do domínio soviético. Sim, está dentro do domínio soviético, mas como era a capital, a cidade mais importante, né? Os aliados também a dividiram em 4 partes. Vamos ver? Ó, Berlim ficou dividido assim, ó, uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra e uma parte para os Estados Unidos. Então essa porção oeste, essa porção mais à esquerda de Berlim, a capital, ficou sob domínio capitalista, ó, essas 3 partes. Berlim Oriental ou Berlim do Leste ficou sob domínio soviético, portanto, sob domínio socialista. Então, muito fácil, gente. A Alemanha foi dividida em 4 partes e se transformou em 2, porque uma capitalista à esquerda, outra Alemanha socialista à direita. A mesma coisa aconteceu com Berlim. Mesma, gente, igualzinho. Ó, dividido em 4 partes. A parte de Berlim ocidental, Berlim mais à esquerda, ficou de ideologia capitalista.
A parte de Berlim Oriental mais à direita, ideologia socialista. Tudo bem? Como aconteceu com a Alemanha, também aconteceu com a sua capital, Berlim. Tá bom? Certo? Então, ó, a cidade de Berlim, localizada na Alemanha Oriental e conquistada pelos soviéticos, foi dividida em 4 partes. Observe no mapa a seguir a divisão da Alemanha. Então, essa aqui é a divisão da Alemanha. 4 partes, Alemanha Ocidental, domínio capitalista, Alemanha Oriental, em roxo, domínio socialista. Certo? A divisão de Berlim a gente acabou de ver aqui, ó. Tem esse mapa também, ó. Azul, verde, amarelo, capitalista, vermelho, socialista, tá? Berlim, isso aqui é a cidade de Berlim, tá? Não é a Alemanha. A Alemanha tá aqui, ó. Tá bom? Vamos finalizar nossa aula, ó. Desta forma, a Alemanha Ocidental ganhou um nome. A Alemanha Ocidental de ideologia capitalista passou a se chamar, presta atenção, República Federativa da Alemanha, de ideologia capitalista, tá? Passou a parecer a de influência capitalista, beleza. E a Alemanha Oriental, a Alemanha do Leste, né, que ficou sob domínio soviético, passou a se chamar República Democrática Alemã. Nossa, democrática é boa, né? Tô que nem o Cebolinha, trocando o R pelo L. República Democrática Alemã. Passou a parecer de influência socialista, tá? Ficou sob domínio soviético. Tudo bem, gente? Bacana? Tá? Aula que vem a gente vai avançar aqui, que a gente vai ver um pouquinho do Muro de Berlim. Tá joia? Vamos para os exercícios? Vamos lá? Vamos ver a cortina de ferro, tá? Tem mais algumas coisas para a gente estar discutindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que a gente pode fazer hoje na nossa aula do dia 17 de junho, tá bom? Vamos ver o que a gente pode fazer. A aula que vem a gente vai fazer do Muro de Berlim, tá? Guerra Fria, isso aqui a gente já fez na aula passada, tá bom? Aqui a gente já fez também, eu já pedi para vocês realizarem isso aqui, tá? Vamos ver o que dá para a gente fazer. Bom, acho que hoje a aula de hoje a gente não vai conseguir fazer nada, tá? O Whistle Church a gente vai fazer na aula que vem também sobre a cortina de ferro, a divisão da Alemanha, tá bom? Então, para a aula de hoje, tá? Nós não vamos fazer nenhum exercício para a aula de hoje, tá joia? Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição e a gente se vê na aula que vem. Tchau, pessoal. Um abraço, viu? Tamo junto.